Passar o microfone para minhas convidadas, né? A Raquel e a Priscila. Raquel Ramos, que é diretora do Núcleo Terapêutico Global, que eu abri o programa falando errado. Eu falei ocupacional, gente. NTG, que fica na Monte Caseiros. Tá vendo? Eu tô aprendendo. E a Priscila Boechat, Natália Boechat, que é psicóloga lá do Núcleo também. E hoje nós vamos saber um pouco o que é o Núcleo, o que o Núcleo faz. Se ele só existe em Petrópolis, o que ele oferece, como você faz para ter acesso. Vamos bater um papo bem bacana para você que está em casa saber um pouco do que o espaço tem para você, porque essa semana foi comemorado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Você que já acompanha a Fernanda Ferreira há mais de não sei quantos anos aí na luta da pessoa, pela luta da pessoa com deficiência, sabe o quanto esse assunto me toca, e eu gosto sempre de saber e de ter por perto pessoas que lutam pela causa e que, mais do que isso, que estão ali militando em causa própria, que talvez seja o seu caso, que está em casa, como é o caso da Raquel, né? Boa tarde, boa noite para quem nos assiste na madrugada. Sejam muito bem-vindas. Boa tarde, obrigada pela oportunidade de ter trazido o NTG aqui. E o NTG, ele surgiu, na verdade, de uma necessidade minha, né? Porque eu tenho um filho de 2 anos e meio e ele está sob essa investigação de autismo, né? Eu digo investigação porque, por conta da idade dele, ainda não é possível um diagnóstico, né? Pelo fato dele ser muito novo e ter muitas características... 2 anos e meio. 2 anos e meio. E tem muitas coisas que ainda são próprias da idade, então existe todo um cuidado para, né, antes de se chegar no diagnóstico. E quando a gente procurou um neuro, né, para falar dessa dúvida, né, que a gente tinha em relação se era autismo, se não era, ele nos encaminhou ao núcleo, ao NTG, no caso, no Rio. Você é daqui de Petrópolis? Eu moro tem um ano que eu estou morando aqui em Petrópolis. Sim. E já estava morando aqui quando ocorreu essa situação. E ele nos encaminhou para lá, porque lá no NTG existe um método que é próprio para a aprendizagem do autismo. E que aqui a gente não tinha encontrado, a gente não conhece, na verdade, nenhum profissional que atuasse com esse método. Então, nós fomos direcionados para lá, né? Chegando lá, eu me deparei com um ambiente muito bacana, muito lúdico, e onde o meu filho, o Davi, ele ficou super bem, a adaptação foi super tranquila, e está acontecendo desenvolvimento nele ainda, né? Ainda que um pouco lento, mas já está acontecendo esse desenvolvimento, né? Ele hoje, ele é outra criança, ele já procura a gente, já procura, demonstra afeto e procura isso. E, né, hoje o Davi, ele é atendido, acompanhado no NTG aqui ou ainda continua no Rio? Ele agora veio para cá, a gente, tá inclusive, pertinho. vou aproveitar a oportunidade para falar que a gente vai estar inaugurando no dia 17, agora, às 19 horas, estão todos convidados, inclusive você. Ah, que bom. Né? Fica onde na Monte Caseiros? Fica no meio assim da Monte Caseiros. Tem uma veterinária perto, quase ao lado dessa veterinária. Mas ali perto do CAPS, por ali? Isso, um pouco antes. Sim. Bem uma localização boa, próxima ali a todas as entradas, né? Mosela. Isso, bem de fácil acesso. E, Natália, como é para você estar... porque é um desafio, não é qualquer técnico, não é qualquer profissional que se dispõe a trabalhar, ou ainda que seja uma análises ainda, né, ainda esteja sobre estudos se realmente é o autismo, se não é o autismo, ou qualquer outra situação que seja, algum transtorno. Como que é para você, enquanto profissional, aceitar esse desafio, né, Raquel? Porque acaba sendo um desafio para o profissional. Quando você sai do banco da faculdade, você quer ter o seu consultório, tá ali na sua tranquilidade. E aí você pega um desafio como esse. É bastante interessante, Fernanda. É um desafio muito grande, né? Mas é muito legal também, porque através das avaliações a gente consegue entender que as crianças elas têm meios e caminhos para que se desenvolvam, sabe? Então isso é muito legal, você poder trazer uma qualidade de vida melhor, né? Uma qualidade de vida legal para aquela criança que, em princípio, de início, pode ser um susto, né? Porque para a família, quando recebe o diagnóstico, é um susto, né? Pode ser doloroso, porque quando está na barriga, né?
a criança já tem toda uma expectativa que os pais criam sobre ela, sonhos, né? E aí, o momento que recebe o diagnóstico, isso pode ser um pouco doloroso, mas também pode ser um alívio, porque, por exemplo, tem pais que já estão na busca, né, de entender, assim. E de ajudar outros pais também. Eu acho que esse é o seu maior papel. É como eu vejo a Morena, né, que vai vir também no outro programa, que está sempre com a gente aqui. Ela tem 2 filhos presos. E através da dor dela, que ela hoje ajuda mais de 1.000 mulheres aí, a maior parte em Petrópolis. E através do que você passou, o que você está passando, né, que você está vivendo, que você está buscando através de NTG ajudar outras pessoas. Isso, porque quando se fala às vezes de um transtorno, não só do autismo, como outros, né, as pessoas sempre olham muito para a dificuldade e não para as habilidades, né? Então, ainda que uma pessoa aprenda de uma forma diferente, ela tem sim, ela não é inferior, ela tem um método próprio de aprender. Isso não quer dizer que ela é inferior, isso não quer dizer que ela não tem nenhuma habilidade. Tem sim, e o NTG ele procura isso. Pescar quais são essas habilidades, no que uma criança ela pode desenvolver e trabalhar em cima disso. Então, isso que eu ia perguntar. Qual é o público de vocês lá? Qual é a proposta de vocês? O NTG, eu tive estudando um pouco, vendo um pouco, ele é como se fosse uma franquia. Ou não? É uma parceria. É uma parceria. Uma parceria com o NTG do Rio. Do Rio, sim. Isso. E vocês oferecem um monte de atividades, um monte multidisciplinar. Isso. Qualquer pessoa pode chegar lá e buscar por atendimento. Como é uma escola, é uma clínica? Fala para quem está em casa entender um pouco mais e buscar. Porque nós temos essa carência em Petrópolis de espaços diferenciados para quaisquer tipos de deficiência. São poucas que fazem um trabalho legal, mas a demanda reprimida é muito grande. Então, o NTG ele é um núcleo de terapias, tá? Lá a criança chega e ela passa por uma equipe multidisciplinar e ali vai ser verificado, porque a gente pensa que cada um é único, né? Então, aquilo que está às vezes na genética de um autista não está na genética de um outro autista. Então, como a gente sempre usa o termo, uma colcha de retalhos, né? Nessas avaliações a gente vai pescando quais são as dificuldades, quais são as possibilidades para a gente poder fazer um trabalho legal para desenvolver aquela criança. E a gente não está limitado só para autista, a gente também atende com transtorno de déficit de atenção, tem aparecido muitas mães, né, procurando para falar do TDAH, da síndrome de Down também. Então, eu quero conversar com vocês, porque eu quero que vocês venham com mais frequência ao programa. Às vezes eu sei que é mais complicado para você vir, mas que a gente sempre tem uma técnica. Eu sei que tem muitos atendimentos, mas que a gente possa ter sempre uma técnica aqui. Eu sei que a Natália já estava assim para mim. Eu tenho 2 pacientes. Pacientes da Natália que estão aí aguardando. A doutora Natália daqui a pouquinho já está chegando. Ela só está ao vivo aqui com a gente hoje, sexta-feira. Para quem não nos assiste na reprise, quem está assistindo ao vivo. Porque são muitas dúvidas que existem. Às vezes a mãe, ou o responsável, eu falo isso à mãe porque eu tenho visto isso até na escola da minha filha. As mães não querem acreditar, não querem entender, não querem olhar que às vezes não é só um déficit de aprendizagem. Tem algo a mais e que primeiro ela precisa entender o que é para aceitar, né? Aceitar. Isso. Como vocês lidam com isso? Porque é difícil para o responsável, para o pai, para a mãe, não é, Raquel? Também fala assim, a minha gravidez inteira eu acompanhei e não consegui identificar. Como é nascer agora e no decorrer ver que tem alguma deficiência ou que tem a possibilidade de ter algum atraso? Como é? Como é isso? Eu acho que o pai, ele tem que... Bom, eu sei que ninguém quer um diagnóstico, né, porque a gente cria aquelas expectativas do filho, né? Mas acho que o mais importante é você saber que existe um caminho e que aquela criança pode desenvolver. Talvez não vai atender aquelas suas expectativas, mas vai te surpreender com outras possibilidades. Né? E a gente também entende, e a gente também vai fazer um trabalho de acompanhamento com os pais, porque os pais eles precisam, às vezes, de tanto tratamento quanto o filho. E às vezes o tratamento do filho vai depender muito mais do pai, da mãe, do responsável, da família, do que dele mesmo. Porque quando os pais aceitam, eles buscam informações, eles querem estudar, eles querem entender. E aí eles se deparam com uma realidade que, por exemplo, ele pode entender que essa criança tem como se desenvolver, né, através dos métodos. Porque as avaliações elas são feitas justamente um a um, né, porque cada um é único. Então, vai ver as dificuldades daquela criança, as facilidades, as habilidades, e em cima disso,
monta-se o plano terapêutico, né? E aí isso sempre é revisto, porque ela vai aprender, né, aquela habilidade que ela necessita e mais na frente a gente vê novas possibilidades, né? E com isso ela vai se desenvolvendo. Então, cai por terra um pouco essa barreira, né, do preconceito quando as pessoas começam a se informar, quando elas começam a estudar, né, e entender que realmente não é um bicho de 7 cabeças, né? É um desafio, sim, né? É diferente, mas é uma forma diferente apenas, né? E dá para seguir, né? Existe um caminho para seguir. E hoje eu tenho um filho, eu tenho um sobrinho, eu tenho um vizinho, que eu ainda não sei o que ele tem, mas eu acho que ele tem algum atraso, ele tem algum déficit de atenção, de aprendizagem, enfim. Como eu faço para chegar até vocês? Eu chego lá e falo, é feito um acolhimento, é feito um plano individual? Como é esse processo? E onde vocês estão localizados, assim, certinho, o endereço ou o telefone para quem está em casa poder acessar vocês. E já fica aqui o convite para vocês estarem comigo aqui semana que vem para nós falarmos sobre outro assunto e que você sempre designe um técnico para vir aqui falar com a gente. Tá certo. Então, os pais chegando lá, o responsável, né? A gente faz primeiro esse acolhimento com os pais, para ter um bate-papo, uma conversa, saber por que está procurando NTG. E, independente do diagnóstico, a gente trabalha na dificuldade, né? Porque, no caso do autismo, às vezes você leva um bom tempo e não consegue, às vezes, fechar um diagnóstico. Então, vamos ficar esperando? Não, vamos estimular. Então, quanto antes a estimulação, quanto antes isso começar, melhor vai ser a questão do desenvolvimento, entendeu? Então, a gente faz esse acolhimento com os pais, inicialmente, e depois disso a gente marca 5 avaliações, a gente começa com as avaliações para pegar esses pontos baixos, os pontos altos, e daí sim começar um trabalho terapêutico. Né? E você perguntou do nosso endereço, né? Isso. A gente fica na Rua Monte Caseiros, número 440, telefone de contato é o 2244-8669 e vocês também encontram a NTG Petrópolis nas mídias sociais, no Instagram e no Facebook. Vocês estão lá no Instagram Sim, da Fernanda sim, Ferreira. isso. Eu sempre coloco os parceiros, eu faço questão de colocar os parceiros do programa sempre em divulgação no nosso Instagram, no Facebook, em todas as nossas mídias sociais. Primeiro porque são pessoas que nós respeitamos, que nós conceituamos, porque senão não estariam sentados aqui participando do programa com a gente. Então vocês podem acompanhar, podem saber mais informações, podem me chamar em box também, podem conversar comigo no WhatsApp, vocês têm acesso ao WhatsApp do programa, para que vocês possam conhecer um pouco mais desse trabalho que está chegando em Petrópolis e que certamente vai fazer a diferença na sua vida e principalmente no momento quando você mais precisar. Né? Verdade. Muito obrigada. Venham Obrigada a sempre, você. Obrigada a sempre, você, sempre. Fernanda. Já está aqui o compromisso em público de voltarem aqui com a gente. Tá Obrigada, certo. Fernanda. Obrigada pela mesmo. oportunidade. Eu vou para o intervalo rapidinho, mas antes eu preciso agradecer de novo ao Luiz Áquila, que eu estou vendo aqui no retorno como o Quadros está fazendo a diferença no nosso cenário. Quero agradecer a BHT que me veste na Rua Tereza, ela fica na Rua Tereza número 434. Agradecer a todos os parceiros, a Maria Brasileira, que entrou com a gente também essa semana, que é uma empresa especializada em limpeza residencial, limpeza empresarial. Acabou aquela obra, precisa de uma faxina, de uma limpeza, Maria Brasileira. Também, se vai viajar, eles têm um serviço de pet sister que cuida do seu animalzinho, não precisa deixar de viajar. Também agradecer a Nath Nobre, que está entrando com a gente na parceria com a roupa da Valentina e da Giovana, todo o figurino das pequenas, são eles quem vão cuidar agora também. E agradecer à Escola Unicriança e à Livraria Nobel, que são os apoiadores do quadro Todo Dia, Dia de Ler. Eu vou para o comercial rapidinho, já eu estou de volta. Enquanto isso, vai lá no YouTube, Hora da Fernanda, Instagram, Hora da Fernanda, e entra lá também, NTG, tem lá o Instagram da Raquel, vai lá, Raquel Ramos, está lá no Hora da Fernanda, tem como achar a gente de todas as formas. 2 minutinhos eu estou de volta. Bia Cópias. Temos todos os tipos de serviços de xerox, impressão, inclusive fotográfica, digitação, scanner, panfletos, etiquetas adesivas e muito mais. Venha conferir. Rua do Imperador, 288, Shopping Dom Pedro II, Quiosque 5. WhatsApp 24
99230-0856. Está sem tempo no seu dia a dia? Chama Maria Brasileira. Limpeza residencial? Tem. Empresarial? Tem também. Passadeira? É claro que tem. E isso é só o começo. Confira mais em nosso site. A maior e melhor rede do segmento no país. www.tvc16.com